conhece, eu sou a Natália e eu ajudo pousadeiros a terem lucro com as suas pequenas pousadas. E esse quadro que rola geralmente é quinta-feira, essa semana tá sendo sexta-feira, é o de pousadeira para pousadeiro, que é um quadro que eu resolvi trazer para vocês, onde eu trago coisas práticas do dia a dia para vocês começarem a aplicar aí na sua pousada. Tudo coisa que eu vivi baseado na minha experiência, com todos os perrengues que eu já passei por aí na minha vida de pousadeira, e resolvi dividir com vocês, pousadeiros que querem melhorar os pequenos detalhes da sua pousada, que no final fazem toda a diferença no seu serviço, agradar mais hóspedes e, claro, obter mais lucro. Bom, galera, eu quero saber que primeiro aqui, quem aqui tem medo de uma avaliação ruim, hein? Pois é, me conta aí quem de vocês, pousadeiros, tem medo de uma avaliação ruim. Que eu sei que são muitos de vocês, que é um dos maiores medos de vocês, pousadeiros, né? Afinal, não é fácil a gente receber uma crítica. Já receber uma crítica já não é um negócio fácil. Mas receber crítica ainda de hóspede, críticas muitas vezes não construtivas, coisas na internet que estão públicas, é uma coisa que incomoda a gente demais. Só que eu entendo vocês, porque realmente o alcance de uma má avaliação é algo muito grande. E é algo, muitas vezes, que vocês não conseguem controlar. Só que, apesar do que ser postado, e se for ruim, pode e vai ficar lá para sempre, mesmo que seja apagado, vai ficar por lá, eu vou mostrar na live de hoje como você faz para obter melhores avaliações na sua pousada, como você pode responder essas avaliações ruins de modo a virar o jogo, tá? Aí na sua pousada, dessas avaliações ruins se tornarem uma boa coisa para você. E também como você pode usar o poder dessas avaliações, as avaliações poderosas, para você obter mais reservas na sua pousada. E então, o objetivo dessa live aqui com vocês hoje é mostrar para vocês como vocês podem obter mais hóspedes fiéis na sua pousada, custando menos. E o que isso tem a ver com a avaliação, tá? Vamos chegar lá, mas apesar disso parecer impossível para alguns de vocês e para outros difícil, né, gente? Eu sei que quando vocês recebem uma avaliação negativa, as coisas parecem que não tem muita solução, né? A gente não sabe muito bem o que a gente pode fazer. Mas eu vou contar para vocês algumas histórias e trazer aqui a minha experiência para vocês, como é possível sim você virar o jogo de uma avaliação negativa e com isso você começar a aproveitar esse poder que você tem de ter mais avaliações realmente poderosas na sua pousada. O potencial, gente, não sei se vocês sabem disso, tá? Mas isso é um dado do TripAdvisor, das pesquisas que o TripAdvisor faz. Se você não conhece o TripAdvisor, é o maior site de avaliações de hospedagens e restaurantes do mundo e experiências turísticas também. E o TripAdvisor sempre faz pesquisas para entender qual que é o comportamento dos hóspedes e tudo mais. E eles chegaram à conclusão que antes de fazer uma reserva, tá? Os hóspedes, as pessoas, costumam de ler de 6 até 12 avaliações. É isso mesmo, galera. De 6 até 12 avaliações são lidas por cada hóspede antes dele decidir se ele vai ficar na pousada X ou na sua pousada. Então, a avaliação, por que essa avaliação é tão poderosa na hora de alguém resolver por ficar na sua pousada ou ficar em outro lugar? Eu já falei aqui, a avaliação é uma forma é um gatilho mental, que é uma maneira de você persuadir o cérebro das pessoas de que uma coisa realmente funciona. Então, no caso, a gente tem que entender que o gatilho mental, no caso da avaliação usado, é a prova social. Quando alguém vai na internet e escreve de você, significa que aquela pessoa foi na sua pousada, ela foi lá, viu, ou experimentou o seu serviço, voltou numa rede social, ou no TripAdvisor, ou na Booking mesmo, na OTA, e confirmou que tudo aquilo que você tem ali é bom de verdade.
Então é uma prova irrefutável, uma pessoa que ficou na sua pousada. Não tem como alguém falar, olha, não, essa pousada não pode ser isso. Tem gente falando, e quanto mais gente estiver falando, melhor é para você aí da sua pousada. E por que eu falo que as avaliações são algo que são muito poderosas para vocês terem resultado aí na sua pousada? Primeiro porque as avaliações, elas são uma maneira de você interagir com o seu hóspede. Então, o hóspede te faz uma avaliação e aí você tem aquele feedback real do que é a experiência de estar ficando aí na sua pousada. Então você consegue entender ele muito mais, você consegue compreender ele muito mais do que você compreenderia se você não estivesse conversando com ele. E muitas vezes a gente não tem a oportunidade de ir conversar com o hóspede mesmo pessoalmente durante uma hospedagem, não é? Então a avaliação é uma maneira poderosíssima de você conseguir essa interação com o hóspede sem você ter que realmente conversar com ele ali frente a frente, ainda mais momentos agora de corona que ninguém tá querendo muito contato próximo. Então é uma maneira de você receber um feedback desse hóspede de maneira genuína e também de maneira muito segura para o atual momento. Quando você recebe essas avaliações, você tem a possibilidade de entender o que funciona e o que não funciona aí dentro da sua pousada. Então, muitas vezes a gente não se hospeda no lugar e a gente não tem aquela visão do que o hóspede está achando. Eu vou até trazer um exemplo real agora, nesse momento agora que eu estou. Acabei de chegar, que eu peguei e perguntou aqui, eu estou em Brasília, acabei de chegar em Brasília, aluguei um Airbnb para ficar aqui por um tempinho. Cheguei, gente, um monte de coisa fora do lugar, tipo, tomada caindo, o interfone caindo, não tem lugar para botar o sabonete no banheiro, sabe? Tem um monte de problemas que... Aí quando eu fui conversar com a proprietária, ela nem sabia o que estava acontecendo, porque ela tem vários apartamentos desse tipo e ela aluga vários pelo Airbnb assim. Então, muitas vezes, se você não tá ali para escutar o feedback do seu hóspede, você nem sabe o que tá faltando ali dentro do quarto. Principalmente se você não tem o costume de se hospedar dentro da sua própria pousada, que é uma coisa muito bacana de se fazer, tá? Mas vocês têm que entender que quando o hóspede fica aí na sua pousada, é uma chance de você entender o que precisa e o que não precisa no seu quarto, quais são as coisas que podem ter a mais, o que você pode valorizar, o ambiente aí da sua pousada. E o hóspede é ele que tá lá hospedado, tem que ser bom para ele. Então, use as avaliações para isso. Então, por isso que as avaliações são tão poderosas. Elas te dão uma visão de hóspede que muitas vezes você, como pousadeiro, não vai conseguir ter. Também elas são feedback real, ou seja, é só uma pessoa que realmente ficou na sua pousada que tem como te dar um feedback sobre a sua pousada. Então é algo real, é algo que você realmente pode tomar como experiência de verdade e começar a aplicar aí na sua pousada. E também, gente, as avaliações podem ser poderosas mesmo quando elas são negativas. Você já tinha parado para pensar nisso? Que uma avaliação negativa pode ser uma coisa poderosa para sua pousada? Não, Nath, você tá ficando muito doida, porque como assim eu vou receber uma avaliação negativa? Tem gente falando mal de mim na internet e você vai falar para mim que isso é uma coisa boa? Pois é, então fica comigo aqui nessa live que você vai ver como que você pode ter uma avaliação poderosa, mesmo ela sendo negativa, tá? E eu sei que muitos de vocês aí devem estar se perguntando, mas pra Nath é fácil aí falar, né, Nath? Porque como assim eu vou ter avaliações poderosas? Ninguém nunca faz avaliação pra mim. Poxa, ninguém avalia minha pousada. O povo vem, o povo fica, o povo fala que gosta, mas ninguém avalia. Ninguém vai lá gastar o tempo dele pra fazer uma declaração de amor lá pra minha pousada, nas minhas redes sociais, ou no meu TripAdvisor, ou na própria Booking. Se bem que na Booking a galera gosta de dar nota baixa, né, gente? Não vou nem dar o exemplo da Booking, não, né? Aliás, eu tenho que dar o exemplo da Booking, porque é uma coisa que muitos de vocês não gostam, né? A Booking tem essa métrica de avaliações que é um pouco... que é cada vez mais complexa, vamos dizer assim. Então, quando você acha que tá ficando bom, o negócio fica ruim. Agora o hóspede pode avaliar individualmente cada uma das categorias e ainda avaliar diferente lá no final. Então, às vezes ele vai te dar 10 em tudo e aí a nota final ele te dá 7,5. E é aquele 7,5 que baixa a sua nota geral da Booking. Você fica pé da vida.
Então, você acha aí, você só fica preocupado com as avaliações. Inclusive, eu já vi muito pousadeiro reclamar que odeia o TripAdvisor, que não gosta do TripAdvisor, porque o TripAdvisor, você às vezes você nem precisa cadastrar sua pousada lá, se um hóspede quiser, ele vai lá e cadastra. E geralmente quem cadastra é aquele que não gosta. Pois é, né, gente? A galera tende a falar mais sobre o que não gosta do que sobre o que gosta. Foda isso, né? Muito complicado. Mas eu sei que você deve estar aí cansado de receber avaliação negativa e receber coisas que você não gosta de escutar sobre a sua pousada e elas acabam te fazendo mal, não é mesmo? E eu entendo vocês, viu, gente? Eu sei que receber avaliações ruins, a gente cansa, né? A gente fala, poxa, eu dedico tanto amor aqui pro meu trabalho, por que a pessoa não veio e me falou isso e me deu essa sugestão na hora? Quem nunca recebeu uma avaliação do hóspede que ficou, sei lá, 2, 3 dias na pousada, depois ele vai na Booking, coloca o chuveiro, não funciona. Porra, cuidado, custava alguma coisa ter vindo me pedir, cara, eu podia ter trocado, era uma resistência queimada, acontece, né, dá raiva dessas coisas, fala, pô, a pessoa não vem falar pra mim e vai lá pra fora pra falar mal de mim, porque isso é um saco, isso acaba com queima o meu filme com os futuros hóspedes. Mas, como eu já disse, né, gente, muitas vezes, tem até uma outra métrica, um outro número aí que dizem muito no mercado das avaliações, é que quando você gosta de um serviço, em geral, tá? As pessoas, quando você gosta do serviço, você recomenda até 3 pessoas. E quando você não gosta, esse número pode chegar até 11. Pois é, tá vendo como uma avaliação negativa pode ser poderosa pelo lado errado? Então, vamos tomar cuidado cada vez mais com essas avaliações, mas eu vou contar para vocês aqui como você faz para virar o jogo com as suas avaliações negativas. E o que você pode fazer aí, pousadeiro, quando você recebe uma avaliação negativa? Conta pra mim aqui, ó, porque o pessoal que já tá começando a contar as histórias pra mim, então conta aqui abaixo das suas avaliações negativas que no final eu vou ler sobre isso. E o que eu recomendo vocês fazerem quando receberem uma avaliação negativa? Primeiro, não fique triste com as classificações. Muitas vezes as pessoas não sabem do que elas estão fazendo. Então eu também entendo que você fica pé da vida com a Booking, que a pessoa faz a avaliação do jeito que quer, mas a grande realidade é que a pessoa muitas vezes não sabe o que está fazendo, tá? Inclusive teve uma vez que aconteceu isso na minha pousada, eu tive um hóspede que, nossa, ele ficou acho que uma semana na pousada e ele teve várias demandas e eu ajudei em tudo que ele precisava. Inclusive eu fui até com ele em Cajueiro da Praia, a 8 quilômetros, numa estrada, né, complicada de chegar à noite, para buscar um remédio para ele, porque ele não estava se sentindo muito bem. Então, assim, e aí eu esperei, essa avaliação vai ser linda, maravilhosa, né? E aí veio tudo 7. Aí eu falei, caramba, né, cara, por que veio essa nota assim? Aí eu falei com ele, não, desculpa, mas aconteceu alguma coisa? Porque parecia que tinha sido tudo tão bem e tal. Não, foi ótimo. Eu falei, não, mas eu recebi uma avaliação sua da Booking, tudo 7. Mas isso não é bom? Falei, pois é, não é tão bom assim pra mim não, porque o 7 é uma nota que faz cair a minha nota. Se a minha nota tá perto dos 9.8, 9.7, vem um 7, minha nota pode cair até 2, 3 pontos ali, 0.3, né? Então pode cair de 9.8 para 9,5. Isso já dá uma super diferença na classificação. E aí ele não tinha entendido, aí ele pediu 1000 desculpas, foi lá e apagou. Então, gente, às vezes a pessoa não sabe. Por isso que você tem que conversar com as pessoas, tem que explicar como funciona. As pessoas não são pousadeiras, às vezes elas nem viajam direito, nem usam essas plataformas direito, não sabem avaliar. Então você tem que saber ensinar essa pessoa como que ela pode fazer, tá bom? Outra coisa que você tem que fazer quando receber uma avaliação negativa é usar essa crítica para crescer. Ok, eu recebi. Por exemplo, vamos supor, o hóspede falou que, né, o chuveiro ficou queimado. E foi falar isso só na avaliação. Ok, onde que eu errei nisso? Primeiro, será que eu estou verificando toda vez antes da pessoa entrar se o chuveiro realmente está funcionando? Ponto 1. Será que, outro ponto para você pensar com essa ideia aqui que eu dei aqui do cancelamento, do chuveiro não tá funcionando. Outra coisa que você pode olhar é, será que eu não
deveria ter perguntado mais pro hóspede como que ele tava? Será que tinha algum problema no quarto? Será que não faltou um pouco mais de abertura minha para ele vir e me falar do problema? Então, vocês podem começar a pensar em coisas assim, entendeu? Coisas que vocês também estão errados. Pequenos detalhes que às vezes vocês deixam passar e vocês jogam toda a culpa pro hóspede e esquecem de olhar qual foi a culpa de vocês. Então, isso é uma coisa muito bacana de você avaliar uma avaliação. Outra coisa que você tem que entender quando você recebe uma avaliação negativa é que as métricas de cada plataforma são totalmente diferentes uma das outras. Então, a maneira que a Booking faz a classificação é totalmente diferente da classificação da TripAdvisor, por exemplo, que é totalmente diferente da classificação do Google. Então, cada uma delas tem uma maneira de classificação. Então, não fica só olhando para aquela nota, porque eu tenho a maior nota aqui, não sei o que e tal, porque senão isso vira uma métrica da vaidade também. É importante? Mas tem algumas coisas que é complicado, né, gente? Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo da avaliação da própria Booking mesmo. Você sabia que as avaliações da Booking pegam as coisas mais recentes. Então, se você tem uma pousada nova e aí você atinge o número mínimo de avaliações para já ter uma nota ali, muitas vezes você vai lá para cima na sua classificação. É igual o iFood, né? Acabei de pedir um iFood aqui, lembrei disso, né? No iFood é isso também. A pessoa, o novo aparece primeiro, como se a nota dele fosse mais alta. Quando, na verdade, às vezes quem tem mais notas tem uma nota mais baixa. Então, toma bastante cuidado com essa métrica da vaidade em cima das notas, das médias. Atente-se mais aos comentários do que às notas, tá bom? E outra dica que eu queria dar pra vocês, gente, que é pra vocês não acharem toda vez que uma nota é abaixo de 10, que é uma nota ruim. Então, eu também confesso que quando eu comecei, porque eu comecei recebendo 10, né? Aí quando você recebe o seu primeiro 9, você acha horrível. Ai, que péssimo. Gente, que horror, que hóspede, filha da mãe. Por que ele foi mexer na minha nota? Eu tava lá toda 10, perfeito e tal. Você não precisa ser 10, você não precisa nota 10 o tempo inteiro para ser uma boa pousada. Então, você tem que correr atrás de sempre melhorar aquelas notas que você recebe, claro, mas é impossível você ganhar 10 sempre. Porque sempre tem alguma coisa que não é perfeita. Então, às vezes, a sua pousada é demais, a decoração, o atendimento, mas é um pouco longe de algumas coisas e para algumas pessoas isso é importante. Então, não fica achando que você não tirar um 10, tá? Você é uma pousada ruim. Você pode ser uma pousada ótima, sim. O que vai fazer você ser ótimo é cada uma dessas notas que você receber, que não são as perfeitas, é você ficar motivado a buscar essa perfeição, tá bom? Então, fica essas dicas para vocês com relação às avaliações negativas. E antes de eu entrar nas dicas mesmo, né, certeiras aqui para vocês com relação a como fazer as avaliações poderosas trabalharem para você, eu vou trazer uma história aqui da uma avaliação que eu recebi lá no Terrapatos. Meu Deus, essa avaliação fez história, tá? Ficou famosa essa avaliação lá pra mim na época. Vou contar a história um pouco longa, mas vamos lá que eu vou dar uma resumida. Chegou uma reserva, né? E na época eu sempre trabalhei com depósito bancário para confirmar a reserva. Então chegou uma reserva numa terça-feira, para a pessoa chegar na sexta. Aí a reserva não sei o que, aí eu mandei a mensagem para a pessoa. A reserva tinha sido feita pelo site, né? Pelo nosso site na época. Aí eu mandei a mensagem para a pessoa confirmando, olha, né? A gente precisa fazer você precisa fazer o depósito, aqui estão os dados da conta, você tem até 48 horas para fazer esse depósito, senão o quarto vai ser disponibilizado, né, para outra pessoa. E aí, né, deu as 48 horas e nada. E naquela época não tinha o WhatsApp para você mandar direto, era e-mail mesmo. Então, era ou e-mail ou você ligava para a pessoa. E eu lembro até de ter tentado ligar, mas deu caixa postal. Então, né, já era uma época como ninguém tinha internet no celular, era uma época mais complicada mesmo. E aí a pessoa não respondeu, chegou na quinta-feira, deu as 48 horas da reserva, eu mandei um e-mail para ela, falando, olha, desculpe, mas a gente aguardou as 48 horas, eu tentei contato com você,
não recebemos seu contato, infelizmente devido à procura, vamos cancelar a reserva, porque, né, tem mais gente procurando. Cancelei a reserva, acho que deu 3 horas depois, o quarto estava alugado, era pro dia seguinte para chegar na sexta. Beleza. Aí nesse dia, todo mundo chegou mais cedo no check-in, eu liberei o check-in tudo para todo mundo chegou lá cedo e tal. Aí o pessoal chegou, como na época eu só tinha 3 quartos e fazia muitas das coisas, e fazia tempo que eu não ia curtir um pouco a praia, fazia tempo que eu não ia ver o pôr do sol na praia. Eu falei, quer saber, eu vou ver o pôr do sol na praia, tá todo mundo chegou, todo mundo acomodado, então bora, né? Fui, e eu tinha, né, uma chave na porta da pousada que todos os hóspedes tinham. E aí o que aconteceu? Eu saí e quando eu voltei, depois do pôr do sol, meu funcionário que estava lá naquele dia até mais tarde, o seu Carlos, comentou: Nath, veio um moço aí dizendo que tinha uma reserva. Aí eu falei, eita, nós, aquele moço lá que fez a reserva, né? Já imaginei, falei, putz, grila, seu Carlos, e aí? Aí eu falei pra ele que a pousada tava lotada, que, né, que não tinha reserva, e ele ficou bravo, queria falar com vocês, e eu falei que vocês tinham saído, e ele achou um absurdo, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, e saiu bravo. Eu falei, ui, ai, né? Vamos ver o que eu posso fazer, né? Aí tentei ligar pra ele no telefone que eu tinha, caixa postal, claro, Barra Grande não pega celular, eu falei, bom, vamos ver o que esse homem vai fazer, né? Eu tinha certeza que havia era a primeira avaliação ruim que ia ver, isso foi bem lá no comecinho mesmo. E aí o que aconteceu? Né, eu mandei um e-mail, uma mensagem para ele, depois eu mandei um e-mail pedindo desculpas, mostrando que eu já tinha mandado 2 ou 3 e-mails para ele, sem resposta alguma, e por isso o quarto tinha sido alugado. Aí o que aconteceu? Deu acho que 2, 3 dias, pá, chegou a avaliação no TripAdvisor. Na época eu só tinha avaliação 5 estrelas no TripAdvisor, e chegou aquela avaliação 1 estrela, que é o mínimo, né, 1 estrela. E aí ele tava puto, porque primeiro que ele teve uma viagem do cão. A viagem dele deu tudo errado, ele foi visitar uma cachoeira, não tinha água na cachoeira, ele teve um problema, se perdeu na estrada. Quando chegou na pousada, ele falou que o lugar era super ermo, que era um lugar tranquilo também para ele, um lugar ermo, afastado de tudo. Realmente era 500 metros ali fora, né, do centrinho, mas era afastado de tudo, era muito longe e tal. E reclamou, e aí meteu o pau ainda, falou que eu cheguei na pousada, não tinha ninguém para me atender, que absurdo, eu tinha alugado o meu quarto e pá. E, nossa, detonou a pousada, uma avaliação desse tamanho, assim. E aí eu pensei, e agora, o que eu faço? Eu respondo ou não respondo? Aí eu falei, não, a gente tem que responder, né? Não posso deixar essa resposta, não posso deixar essa avaliação aqui, porque a avaliação tá lá, ela fica lá, ela não é apagada. E aí eu tive que responder. Aí eu respondi com toda a calma e paciência, mandei pra ele detalhes do que tinha acontecido, expliquei que a política funcionava assim, que eu tinha mandado os e-mails pra ele, mandei tudo. Deixei uma resposta lá perfeita. E tinha uma coisa também, agora que eu lembrei na resposta dele, que era muito ruim, que era, porque na época eu tinha 2 cachorros na pousada. E aí ele comentou que ele foi recebido por 2 cães de guarda. Só que os cães de guarda eram um labrador e uma vira-latinha. Então, você imagina, né? Então ele colocou isso lá, eu tive ainda que falar, olha, meus cães são super tranquilos, super dóceis, eles são amigos dos hóspedes, aqui a gente é pet friendly também e tal, e tal, e tal. Bom, eu fiz aquela resposta, coloquei no TripAdvisor, fiz questão de copiar a minha resposta e mandar para ele por e-mail também. E ele chegou a me responder por e-mail falando, mas eu cheguei a falar com vocês e não sei o que e tal, eu fiz a reserva em cima da hora, e como tinha sido pelo sistema, eu tinha todas as provas do sistema. E aí eu até mandei pra ele, eu falei, olha, se realmente foi em cima da hora, tem algum problema no meu sistema, porque o meu sistema mostrou que a sua reserva foi feita 3 dias antes da sua chegada. Então, se você realmente fez a sua reserva de última hora, tem algum problema no meu sistema. Aí ele nunca mais me respondeu, porque acho que ele se ligou, né, que o problema era dele mesmo. Mas aí aquela avaliação tava lá, né, gente, ficou lá escancarada por anos. E eu vou contar pra vocês, viu? A quantidade de pessoas que vinha se hospedar na pousada e contava que tinha lido aquela avaliação e que tinha resolvido ficar justamente pela resposta que eu tinha dado. E depois também chegava lá e via os cães de guarda e via que, o cara tinha realmente feito o procedimento errado. Então, pela resposta, ficou óbvio que quem estava errado era ele, não eu. Eu tinha feito o procedimento correto, ele que não tinha se atentado para isso. Independentemente de não ter internet, gente, foram 3 dias antes. Então,
Para vocês verem como que uma avaliação ruim pode virar o jogo e pode virar uma avaliação que todo mundo quer ver depois. E eu gostava, eu falei, olha que massa, cara, essa avaliação virou o jogo. E eu vou te contar o que aconteceu depois de um tempo. A avaliação sumiu. Até hoje eu não entendi por quê. Quando sumiu eu fiquei triste, porque eu falei, poxa, essa avaliação dava tanto ibope aqui pra mim. Era a melhor avaliação. E todo mundo falava assim, que ia ler, porque entrava no TripAdvisor, eu tinha, sei lá, 50 avaliações 5 estrelas na época, 4 estrelas e uma estrela. Aí a pessoa falava, uma estrela, tem alguma coisa estranha nesse negócio aqui. E aí a pessoa ia lá ler e aí via a história e morria de rir por causa dos cães de guarda e por causa de toda a situação que o cara fez ali pra aquilo, né? Então vocês veem como que vocês podem pegar uma avaliação ruim, uma situação ruim pra sua pousada e virar o jogo. Você pode, você consegue, por pior que ela seja, você consegue. Vai depender de muito como que você vai conseguir responder e lidar com essa avaliação. Voltando aqui para o que importa mesmo, vamos falar sobre quais são essas dicas para vocês começarem a ter avaliações realmente poderosas aí na sua pousada, conseguir responder essas avaliações de forma mais poderosa também, porque ter uma avaliação poderosa também tem tudo a ver com a sua forma de responder essas avaliações para que elas sejam poderosas para vocês também. E lembrando que essas dicas que eu trago aqui, gente, tudo baseado na minha experiência, na experiência dos meus alunos e em coisas que eu tô vendo aí nesse mundo dos pousadeiros, tá? Então, a primeira dica, e anota aí que essa live aqui vai ser poderosa também, gente. Primeira dica é com relação às respostas. Então, Nath, respondo sempre ou não? E a resposta é sim e sempre. E responda sempre o mais rápido o possível, tá bom? Responda sempre o mais rápido possível. Não deixa a avaliação ficar muito tempo lá sem resposta. Quanto mais tempo essa avaliação ficar sem resposta, mais gente vai poder ler a avaliação sem resposta. Então, recebeu uma avaliação ruim, corre para montar essa resposta, tá bom? E não importa, tá, gente, se é boa ou se é ruim. Seja boa ou seja ruim, toda avaliação merece resposta. E a resposta, muitas vezes, conta mais do que a própria avaliação em si. Inclusive, a resposta diz muito sobre você, como a avaliação diz muito sobre o hóspede também. Então, aproveite essa oportunidade que você tem de colocar o seu posicionamento nessa resposta a essa avaliação. Outra coisa com relação às respostas, pelo amor de Deus, não vai ter um Ctrl+C, Ctrl+V nessas respostas, porque eu acho eu entrar no TripAdvisor, tem às vezes uma avaliação linda, maravilhosa, e aquela resposta Ctrl+C, Ctrl+V, que é aquela cópia horrível, péssimo, e aí quem tá lendo vai ver e vai perceber e fala, pô, tá respondendo todo mundo igual? Nem leu o que a pessoa falou? Responde, gasta um tempinho aí, a pessoa não gastou um tempo para escrever a avaliação para você? Gasta um tempinho para escrever uma avaliação pessoal para ela também, poxa, ela merece. Outra dica, gente, leia sempre atentamente antes de responder, não vai ficar respondendo aí de cabeça quente, principalmente se a avaliação é ruim, tá? Então, respira, sei que tem que ser rápido, mas respira, medita, aliás, o tema da live de amanhã, e leia muito atentamente antes de responder. Sempre tenta chamar o hóspede pelo nome, se possível, agradeça pela avaliação. Quando for responder essa avaliação negativa, por favor, pare e lê pelo menos 3 vezes antes de responder, tá bom? Não retruque, não seja mal educado, entenda sempre o que foi ruim da sua parte, entenda o que foi ruim da parte do hóspede, mas defenda-se com todo o cuidado. Também não seja reativo e muito menos mal educado, mesmo que o seu hóspede tenha sido. Na verdade, se ele foi mal educado, quanto mais mal educado ele foi, mais gentleman ou uma lady você tem que ir na hora de fazer essa resposta, tá? Para realmente colocar a resposta, a avaliação dele lá embaixo, tá? Como eu disse, a sua resposta tem muito mais a ver com você do que com o hóspede, tá bom? No final, você pode oferecer sempre uma oportunidade para ele voltar e mudar de opinião, caso você queira. Se você não quiser que ele volte, nem ofereça, tá bom? E, claro, sempre tenha muita calma antes de fazer essa avaliação, dar uma meditada, uma tranquilidade, é sempre bom nessas horas. A segunda dica com relação às respostas de avaliações
é para vocês saberem quem é a sua pousada, ou seja, quem é você, qual é a sua posição como pousada. Se você tem um hóspede-alvo, se você sabe onde você é diferenciado, você tem um posicionamento sobre isso, e você é realmente firme, olha, o meu hóspede-alvo é esse, eu recebo ele, o meu diferencial é esse, eu só quero pessoas que valorizam isso, e você se posiciona forte quanto a isso, fica muito mais fácil de você responder essas avaliações, sem ter que ficar fazendo firula. Então, vamos supor, já também aconteceu uma vez na pousada de eu receber uma avaliação negativa porque a pousada não aceitava crianças. E isso aconteceu várias vezes, apesar de toda vez que eu recebia uma reserva, eu comentava, eu explicava para a pessoa que não aceitava criança. E às vezes a pessoa mesmo assim trazia. E quando chegava, era um posicionamento meu, era um hóspede-alvo que eu tinha decidido. Eu não ia receber crianças na minha pousada. Por diversos motivos, tá? Que um dia eu conto numa outra live. Mas era um posicionamento meu e tinha gente que reservava lá na pousada justamente por isso. Então eu não abria exceções. Era uma posição forte. Então a pessoa podia chegar com reserva paga, reserva feita, eu querendo aquele dinheiro, chegava, não posso te receber, desculpa, tô seu dinheiro de volta, tchau. Então, quando eu passei a entender que era esse o meu posicionamento, eu fiquei muito mais firme para conseguir me posicionar e responder essas avaliações também. Então, chegou uma avaliação da pessoa falando, ai, mas ela não aceita criança, ai, que preconceito, que não sei o quê. Eu tinha uma resposta de posicionamento que servia para me posicionar ainda mais em cima do meu público-alvo. Quem queria trazer criança e não entendia, não entendeu, tá ali, então nem vem, que já viu que não vai ter como, tá? Então, você conseguir fazer esse posicionamento é uma das coisas que muda o jogo aí na questão da sua pousada. Então, fica de olho nessa questão aí pra você, tá? Fica de olho de como você tá realmente se posicionando na sua pousada, principalmente nas suas respostas. Aliás, né, falando em hóspede-alvo aí, uma dica pra vocês, um ótimo lugar para encontrar um hóspede-alvo que não tá sendo atendido aí na sua região é nas avaliações negativas das outras pousadas, tá? Então fica de olho nas avaliações negativas das outras pousadas da sua região para ver o que você pode fazer para talvez atender essas pessoas que não estão conseguindo ser atendidas pelas outras pousadas. A terceira dica, analise a sua responsabilidade no erro de uma avaliação negativa que você recebeu e defina um plano de ação para que você evite que esse erro aconteça novamente. E nesse ponto, gente, vale muito a pena vocês envolverem os funcionários, porque muitas vezes algumas críticas têm a ver com os funcionários. Então, se você deixa para você e você não conta, o funcionário nunca vai entender qual que é a importância daquilo. E aí, quando você mostrar para ele que, às vezes, né, ele está sendo comentado ali na internet, né? E aí, o que você vai fazer? Né? Melhor você falar pro seu funcionário e mostrar para ele que o trabalho dele impacta diretamente no resultado da pousada e, consequentemente, na maneira que entra dinheiro nela e possibilita o pagamento dele, tá? E a última dica, né, gente, que eu sempre falo aqui, que vocês reclamam que não recebem avaliação, mas e aí, você anda pedindo? Você pede avaliação pro seu hóspede toda vez que ele vai embora? Você pede pelo WhatsApp, você fala para ele que é importante, você fala onde você vai estar, você deixa isso estampado aí pela sua pousada, os lugares que é possível ele avaliar você? Então pede, tá, gente? Pede, facilita essa avaliação, manda o link direto, tá? Então, você conseguindo explicar a importância e divulgar essas avaliações depois nos seus canais, nas suas redes sociais, você consegue fazer com que as avaliações comecem a ser cada vez mais poderosas para você.